O próximo alicerce, o segundo alicerce, né, o segundo pilar do método Stanislavski é a coisa mais fofinha de todas, a mais nhonha de todos, porém não é fácil de desenvolver, exige dedicação. Se eu falo só o nome, a palavra, o título, você fala assim, que coisinha fofa e que óbvio. Mas não é fácil assim, tá? É inevitável, né? Imaginação. Por que imaginação? Isso é uma coisa que deve ser levado muito a sério. Eu costumo brincar, eu falo quando pergunto, eu sou ator, eu na verdade sou uma criança profissional. Eu ganho dinheiro para brincar de faz de conta. Só que eu tenho que levar o meu faz de conta mais a sério do que a criança leva. Quando eu tô lá em cena, na personagem, quando eu entrei na personagem, é tudo um grande faz de conta. Mas eu preciso viver verdadeiramente dentro daquelas circunstâncias imaginárias. Tá? Então, olha só, é aí que surge o paradoxo com o ator, né? Porque, olha só, eu falei que o primeiro alicerce, a primeira base, é a verdade. A gente precisa da verdade absoluta dentro de uma circunstância em que nada é verdadeiro. Entendeu aqui o paradoxo? Então, se eu estou em cena, o cenário não é real. Tá, então aqui agora eu estou no estúdio em São Paulo, tá? Se fosse um filme, isso daqui poderia ser qualquer coisa, né? Poderia ser um escritório de um mafioso, né? Poderia ser o quarto de um artista, né? Seja lá o lugar que for, não é o local exato no qual a gente está gravando, é uma locação que a gente fecha, aluga para o filme, mas lá dentro a gente vai transformar aquilo numa outra realidade, numa outra coisa. Se eu tenho uma atriz aqui, de repente ela é minha namorada e eu conheci essa atriz ontem. E agora? Eu vou estar com uma desconhecida e vou ter que transmitir a verdade absoluta de uma intimidade de um casal de namorados, e se no roteiro fala que a gente está namorando há 4 anos e está prestes a casar. Tem toda uma intimidade que é falsa, é de faz de conta, né? E aí é que surge o paradoxo, ou seja, eu vou ter que me colocar nessa situação e agir verdadeiramente dentro de um faz de conta. Por isso que eu falei que eu sou uma criança profissional. Eu levo o meu faz de conta muito mais a sério do que a criança. Se eu tô brincando com uma criança, não tenho nem dó dela, eu sou muito mais criança do que criança, tá? Então, se eu tô aqui nesse local e ali na porta começam a bater na porta e é um assassino, um maníaco, um psicopata, eu vou ter que ficar numa tensão, eu vou ter que reagir a isso, e eu, claro, como ator, eu sei que isso não é real. Vai ter a câmera aqui na minha frente, né? Por isso que alguns filmes não são fáceis para o ator de gravar. Então você pega filme como filme de horror, por exemplo, muita gente não gosta de assistir, né? Cara, muitas vezes gravar filme de terror ou horror é um grande desafio. Porque no set de gravação tudo é muito engraçado, né? Então você tem aquela maquiagem que é o sangue falso, você tem o espírito de um demônio que na verdade é uma máscara que está ali caída no chão, né? Eu já fiz muito projeto de horror e de terror. O set é muito divertido. Só que daí na hora de falar o ação, você vai ter que convencer o teu público de que você tá com muito medo, de que aquela situação ali é realmente terrível. E na sua frente você tá vendo um cara com uma máscara horrível que tá vindo te pegar, né? Parece uma coisa de um parque de diversões e a vontade é de dar risada, mas você tem que se transportar para essa situação imaginária. E aí o Stanislavski batizou, ele usava o termo o ser mágico. Por que o ser mágico? Ele fala assim, você vai ter que reagir como se aquela situação fosse real. Como se o assassino estivesse de fato ali fora. Como se essa mulher de fato fosse a tua esposa. Então por isso que tem o ser, né? Essa interjeição, acho, o ser mágico, né? Você usa essa suposição para ir trabalhando a tua capacidade de convencimento, né, para transmitir a verdade. Isso parece bastante óbvio. Gente, os conceitos, quando eu vou falando, é claro que eles parecem óbvios, né? Especialmente depois que alguém te fala, mas a questão aqui é desenvolver habilidade em cima de cada conceito desse, né? Então, a imaginação e a criatividade, por exemplo, hoje em dia, elas estão sendo cada vez mais achatadas, né? O pessoal está cada vez freando mais e mais a sua capacidade imaginativa. Muito por conta do papel que isso daqui está desempenhando nas nossas vidas hoje em dia, né? Esse celular, né? Esses avanços todos de tecnologia
o nosso cérebro, né? A gente fica sendo bombardeado de informação 24 horas por dia. O cérebro não tem mais tempo para respirar e criar. Então o nosso cérebro quase que não fica mais em modo ativo hoje em dia. Está sempre em modo passivo, recebendo informações, recebendo dopamina o tempo todo. E a imaginação e a criatividade, elas exigem que o teu cérebro se coloque numa postura ativa, em que você não está só recebendo, você está colocando, produzindo ativamente, né? Então, as pessoas têm cada vez menos imaginação e criatividade e estão sempre focadas em 50 mil coisas ao mesmo tempo, né? E é claro que isso é um grande desafio, um grande impedimento, especialmente para as novas gerações de atores, tá? Então, todos os grandes mestres da atuação, não só Stanislavski, mas outros que a gente também vai falar nesse curso, outros como Chekhov, Adler, Meisner e tantos outros. Para eles, o trabalho com a imaginação é pivotal. É um trabalho essencial para o ator. Parece uma coisinha boba, parece coisinha de criança. Você não imagina, você ator e você diretor, o quão delicado e desafiador é trabalhar isso com os atores. Eu, quando estou fazendo dinâmicas com os atores, eu proponho uma circunstância imaginária, eu começo a ver na hora eles não levando a sério, não entrando de verdade naquela circunstância imaginária, não reagindo verdadeiramente a esse ser mágico. Não é fácil, né? E hoje em dia, em publicidade e em cinema também, se trabalha muito com fundo verde, com chroma key. O ator vai ter que imaginar tudo que está ali, porque não está aparecendo. A campanha que eu gravei semana passada tinha muito fundo verde. E os atores tinham que reagir como se estivessem num local determinado que não existia. Não é fácil, gente. E filme de super-herói, então, né? Que você está lá com uma vareta verde na mão, mas vai ter que reagir como se aquilo fosse uma espada poderosíssima que um ancestral passou para o teu pai, que passou para você. Pois é. Haja imaginação para você olhar para uma vareta verde e acreditar que aquilo é uma super espada poderosa, uma Excalibur, né? Ou então que você está enfrentando um grande dragão e na verdade não tem nada ali na sua frente além de um fundo verde e um animatronics ali se mexendo de modo bizarro na tua frente. E você vai ter que se comportar com a nobreza, com o medo e com a adrenalina de um guerreiro enfrentando um dragão. Isso é imaginação pura, combinada com a verdade. E é para isso que o ator tem que trabalhar tanto e o diretor tem que saber estimular e conduzir o ator, tá? Então, embora seja um tópico que ele pode parecer fofinho ou óbvio, é um grande desafio, especialmente para produções modernas que utilizam tantos recursos visuais, efeitos como a chroma key, inteligência artificial. Cada vez mais o ator vai estar interagindo com essas coisas. Então, a tua capacidade de imaginar, supor e reagir vai ficar cada vez mais essencial. Então, esse seria o nosso segundo alicerce, tá? Nossa segunda base para o método. Vamos agora para a terceira.